A segunda coisa que eu entendo é que nem sempre nós vamos receber aquilo que nós estamos esperando. Ou seja, quando nós colocamos a nossa confiança nas pessoas, nem sempre a gente vai ter aquilo que quer, né? Quem é que quer que a pessoa que você indicou fale mal de você? Quem é que quer, né, que a pessoa que você entregou as chaves nas mãos dela, ela roube de você? Então a gente tem que entender o seguinte: nem sempre as pessoas que nós confiamos, elas vão nos oferecer aquilo que a gente deseja. É por isso que você tem que parar de, sabe, ficar tão extasiado, cegado. Você tem que abrir os seus olhos e continuar na vida. Você tem que entender, os tropeços vão acontecer durante a caminhada, as pessoas vão trair você, vão lhe machucar, as pessoas podem, sabe, elas colocarem você no mato, no sentido de tirarem o corpo fora e entregarem toda a bomba para você. Eu não me surpreendo mais com as pessoas. Eu acho que foi os anos que eu fiquei na frente da igreja pastoreando, eu vi tanta coisa. Eu sempre digo para as pessoas, eu poderia escrever um livro só sobre igreja, porque eu vi tantas coisas, eu vi gente, olha, porque um pastor, né, hoje eu não pastoreio mais igreja, né, eu estou à frente, lidero a igreja, mas não pastoreio ela. Então, nos domingos eu estou na igreja, eu sirvo a igreja, muitas decisões passam por mim da igreja, mas eu não sou mais um pastor da igreja. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, não é fácil ser um pastor da igreja. Não é fácil. Por quê? Porque você confia nas pessoas, você se dedica a elas, e depois, por qualquer problema que ela tiver com outra pessoa dentro da igreja, ela lhe abandona. Ela não lhe dá satisfação, às vezes sai de mal com você, você não sabe nem por que a pessoa saiu de mal. Então, ao longo do tempo, eu fui acostumando com essas questões de decepção, de traição, sabe? Eu fui entendendo que as pessoas não são insubstituíveis. Eu fui entendendo que Deus não depende de uma pessoa, Deus não depende de mim para fazer aquilo que Ele quer. Ele pode levantar qualquer outra pessoa. Quantas vezes, sabe, pessoas que estavam do meu lado tinham condições de me ajudar e não me ajudaram. Não falo isso com uma mágoa, porque sabe, o tempo passou, aprendi a não confiar nessas coisas, aprendi a depender de Deus, mas eu sempre vi uma coisa: quando alguém se nega de ajudar você e você está sendo justo, está sendo íntegro, Deus levanta outro, até um desconhecido, para lhe ajudar. Então, na vida a gente vai aprendendo uma coisa, que às vezes as pessoas não vão nos dar da mesma medida que a gente dá para elas. Você pode ser bom de coração, você pode tirar de você para dar para os outros. Você pode tirar de você para dar para os outros. Tem gente que não vai reconhecer. Tem gente que simplesmente, sabe, você que se vira as costas para você e ela, na cabeça dela, ainda ela está certa. Então, nós devemos entender que nem sempre nós vamos receber aquilo que nós esperamos receber das pessoas. Terceiro ponto muito importante: nunca idealize uma pessoa ou uma situação. Sabe, nós colocamos muita expectativa nas pessoas. E nem sempre as pessoas, elas irão suprir as nossas expectativas. Sabe, tem gente que coloca uma expectativa errada nos homens. E os homens são falhos, os homens erram, os homens acabam fazendo coisas que não devem. Por isso, confie, mas não dependa. Confie, mas não dependa. Você tem que entender isso. Você sabe, minha esposa tem um livro chamado Marcas da Alma, é o livro dela. Interessante que nesse livro ela fala muito sobre
traumas, né? Traumas emocionais. E é interessante, sabe, uma pessoa que foi traída e que não conseguiu se levantar da traição, todo mundo que se aproxima dela é uma ameaça. Todo mundo vai deixar ela, todo mundo vai abandonar ela, ninguém é confiável, ninguém presta, ninguém é bom. Aí a gente vê, né, o grande problema de depender das pessoas. Depender das pessoas. Você tem que abandonar esse tipo de pensamento na sua cabeça. Tem que haver uma reconfiguração da nossa mentalidade. Uma reconfiguração. Você tem que entender, não deu certo, é vida que segue. Não deu certo com um sócio, cada um pega a sua parte e a vida que segue. Você tem que entender, as coisas não param, a gente tem que ser, né, como a água. A água quando ela flui, né, não tem muito o que barre ela, é como um rio. Né? Apesar das pedras, apesar das curvas, das cabeceiras, o rio ele continua indo, e nós devemos ser assim na vida. Quarto, todos temos defeitos. Ninguém é perfeito, ninguém, sabe, está assim totalmente, digamos que não erre, que não tropece, que não faça uma coisa errada. Todos nós somos passivos porque somos humanos. Se não é a misericórdia de Deus se renovar a cada dia conosco, gente, nós estamos tudo perdido. Se não é Jesus na vida da gente. É por isso que você tem que entender, o ser humano é imperfeito. Se ele não tem uma grande comunhão com Deus, ele vai lhe deixar na mão. Ele vai lhe deixar na mão. Sabe, tem gente que não sabe lidar com poder, né? E se você quiser conhecer mais ainda, tire o poder de quem você deu poder. Daí você vai conhecer a verdadeira face. Né? Bom, colocando o poder a gente já conhece uma face. Agora, tirando o poder, a gente vai conhecer o todo. E isso é uma grande verdade da vida. Sabe, as pessoas dá para contar nos dedos quantos são realmente leais. Porque há pessoas que são leais enquanto você é bom com elas. A partir do momento que você não puder mais dar aquilo que elas estão acostumadas a receber, elas param de ser leais. Por quê? Porque elas têm um preço. Elas são compradas pela sua generosidade. E isso é um problema. Por isso, você tem que ter cuidado quando você espera demais das pessoas. Você tem que abandonar esse pensamento. Você tem que abandonar. Pare de esperar demais. Precise, mas não dependa. É por isso que eu tenho aprendido que confiar em Deus, colocar minha vida diante de Deus, vai me fazer seguir em frente. E você tem que entender isso, porque isso é uma verdade. E para encerrar essa palavra aqui, eu sei que essa palavra aqui é uma palavra um tanto que forte, mas você tem que entender isso. Quando nós pensamos que a pessoa vai ser a nossa fonte, nós caímos num erro. Porque tem gente que diz assim, eu vou casar para ser feliz. Não vai ser feliz. Não é assim que você é feliz. A tua fonte tem que ser Jesus. A tua fonte não tem que estar nas pessoas. Jesus tem que ser a tua fonte. Você tem que se libertar desses pensamentos que são limitantes. São pensamentos limitantes. Quando você espera nas pessoas que elas te deem felicidade, que elas lhe ajudem, eu penso assim, sabe por que as pessoas muitas vezes, né, a igreja não é boa para elas?
é porque elas pensam que o líder vai resolver todos os problemas delas. E na verdade, né, eu vejo dois problemas aí. O pastor que não sabe o lugar dele e a ovelha, que é a pessoa que está lá no banco, não sabe o lugar dela. Porque o pastor, por mais que ele seja um líder espiritual da pessoa, ele não pode carregar todos no colo. E Deus não quer que ele faça isso. Na verdade, o bom líder, ele sempre vai direcionar as pessoas para Cristo, que é o melhor pastor que existe. Cristo, ele tem toda a capacidade. E as pessoas que estão lá no banco, que são as ovelhas, elas não podem, pensar que o líder tem que resolver todos os problemas delas. Não, ela tem que desenvolver o relacionamento dela com Deus. E tem que entender que o líder é um condutor apenas. E ele tem que ser um bom condutor, porque senão ela também vai ficar perdida. Mas ela não pode depender daquele líder, porque os líderes, muitos caem. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou um dos poucos profetas no mundo, tem alguns no mundo que interpretam sonhos que nem eu. Mas eu não quero que as pessoas fiquem dependentes de mim. Eu quero que as pessoas fiquem dependentes do Espírito Santo. Eu quero dizer para vocês aqui que se algum dia, né, Deus não permitir que eu faça a oração da manhã e nem a oração da noite, vocês têm que ser independentes de Cristo. Porque Cristo é Ele que nos ajuda quando ninguém está por perto. Porque hoje nós estamos vivos, mas amanhã só Ele sabe. Ou seja, a nossa dependência tem que ser em Deus. Precisamos aprender dos homens, claro. Eu tenho mentores na minha vida que eu preciso deles, mas não dependo deles. Nós temos que ter isso na nossa cabeça. Exclua a dependência dos homens. Você é dependente de Deus. Daí dá certo. Daí dá certo. É assim que funcionam as coisas. Amém? Quando as pessoas são dependentes de Deus, daí as coisas andam para frente. Então, para de ficar chateado com cada pessoa que te abandona, cada pessoa que te trai. Deixa ela ir, deixa ela ser feliz. Um dia, ela vai reconhecer, e se não reconhecer, Deus vai mostrar para ela. Porque tudo que se planta, se colhe aqui nessa terra. Tudo, gente, tudo. Sabe por que eu tenho um problema com a traição e com a deslealdade? Eu tenho um problema com isso. Um problema seríssimo. Eu não dependo, como eu disse, mas eu não gosto desse tipo de coisa. Porque eu acho assim que as pessoas têm que serem um pouco mais leais. As pessoas têm que ter um pouco mais do caráter de Deus na vida delas. Porque a Bíblia diz que no dia da dificuldade, aquelas pessoas que nós acabamos semeando na vida delas e elas se tornaram leais a gente, essas pessoas vão nos ajudar. Ou seja, a Bíblia está dizendo que há pessoas que vão ser leais. Então tem pessoas que não vão te trair. Mas como está difícil de achar pessoas que não traem. Como está difícil de achar pessoas que você pode entregar a chave da casa, a chave do carro, que você pode, dizer, tá aqui, cuida para mim, que em seguida eu volto. Como está difícil. Mas Deus é poderoso para levantar essas pessoas na tua vida e de colocar essas pessoas aí no teu caminho. Amém?